Transtorno do pânico. Professora Érica, alunos Isabela, Liana, Luciana e Tamara. Desde os tempos imemoriais que se encontram relatos sobre crises de ansiedade, ataques de angústia com as mais diversas manifestações somáticas, dores no peito, tremores, sensação de morte, despersonalização, etc. Mas somente na década de 80 ocorreu a nomeação do transtorno ou síndrome do pânico, tal qual conhecemos hoje. A classificação diagnóstica oficial de síndrome do pânico ocorreu em 1980, com a publicação pela Associação Americana de Psiquiatria do DSM-3, Diagnostic and Statistical of Mental Disorders, terceira edição. Em 1987, o DSM-3 R, versão revisada do manual, delimitou os critérios válidos até hoje. Segundo a DSM, a síndrome do pânico pertence à classe dos transtornos de ansiedade. Dentre os transtornos de ansiedade, podemos destacar as fobias, o estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo e o distúrbio de ansiedade generalizada. Para diagnóstico do ataque de pânico, é necessário que 4 dos 13 sintomas citados abaixo se desenvolvam abruptamente e alcancem um pico em 10 minutos. Palpitação ou taquicardia, sudorese, tremores ou abalos musculares, sensação de sufocação ou falta de ar, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, sensação de desrealização, sensação de irrealidade ou despersonalização, distanciamento de si mesmo, sensação de morte iminente, medo de ficar louco ou perder o autocontrole, parestesias, ondas de calor ou calafrios. A síndrome e o transtorno do pânico andam juntos enquanto são constituídos pelo conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada patologia. Enquanto não se identifica a patologia, continuamos a chamar esse conjunto de sinais e sintomas de síndrome. No momento em que se define a patologia, o quadro passa a ser chamado de transtorno. Como a ciência comportamental lida com o transtorno do pânico? Segundo os modelos cognitivo-comportamentais, os ataques de pânico aparecem a partir de interpretações distorcidas e catastróficas dos sintomas corporais. Tontura e palpitações cardíacas podem ser interpretadas, por exemplo, como um ataque cardíaco ou infarto iminente. Tais interpretações aumentam a excitação e intensificam as sensações corporais, confirmando um senso de perigo iminente e gerando mais interpretações catastróficas e ansiedade em uma rápida espiral. De acordo com a versão de Barlow desse modelo, um ataque de pânico inicial representa um alarme falso, em que demasiada ansiedade é sinalizada, geralmente em resposta aos estresses da vida. Os estresses relatados por pacientes incluem eventos de vida negativos, uma perda ameaçadora ou doença séria em si próprio, uma perda ameaçadora ou doença séria em um ente querido, separação ou dificuldades interpessoais. Considera-se a hipótese de que as reações de alarme são mais prováveis em indivíduos vulneráveis biologicamente, herança genética ou psicologicamente, sensibilidade aos sintomas de ansiedade. Após o primeiro ataque, a pessoa fica apreensiva sobre novos ataques e desenvolve medo das sensações físicas associadas à excitação autonômica. Hipótese: a repetição de ataques torna os indivíduos progressivamente mais sensíveis aos estímulos internos e à situação em que o ataque ocorreu e que elevem a vigilância sobre qualquer sensação física. Além disso, há a ansiedade antecipatória, medo de sofrer outro ataque, e as interpretações catastróficas dos sintomas quando estes ocorrem. Tal comportamento condicionado pelo medo leva a que o indivíduo evite os sintomas somáticos, por exemplo, exercícios físicos ou lugares associados a ataques prévios,
agorafobia. Em consequência, os pacientes começam a ter limitações em suas atividades cotidianas. Tratamento com terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é utilizada para eliminar a hipervigilância sobre os sintomas, corrigir interpretações e crenças distorcidas e eliminar a agorafobia. É tipicamente um tratamento breve, entre 10 e 20 sessões estruturadas, com objetivos claros a serem atingidos. Objetivo corrigir interpretações catastróficas e os medos condicionados às sensações corporais e evitações. É prática baseada em tarefas e os papéis do paciente e do terapeuta são ativos. Pode ser ministrada individualmente ou em grupos. Pode ser iniciada concomitantemente com tratamento medicamentoso. Utiliza os seguintes recursos como técnicas: psicoeducação, técnicas para lidar com ansiedade, relaxamento muscular e respiração abdominal ou diafragmática. Reestruturação cognitiva, exposição interoceptiva e exposição in vivo gradual. A psicoeducação decompõe a cascata rápida de ansiedade e pânico nos seus elementos componentes e fornece um fundamento para as intervenções de tratamento a serem seguidas. A ênfase é dada na definição e na clarificação da fonte dos sintomas de ansiedade e do pânico, introduzindo o papel dos pensamentos na manutenção do medo e da ansiedade. Além disso, a psicoeducação lida com o papel da evitação e dos comportamentos de fuga na manutenção dos medos e na perpetuação do transtorno. Técnicas cognitivas. É comum o paciente ficar desesperançoso quanto a poder novamente administrar a ansiedade e o pânico. Os objetivos da terapia cognitiva são os de reestruturar esses pensamentos catastróficos. É importante para o paciente conhecer as hipóteses básicas do modelo cognitivo e da terapia cognitiva. Os pensamentos influenciam as emoções e o comportamento. A ansiedade e o pânico podem ser uma consequência de interpretações distorcidas das sensações físicas. No tratamento, os pacientes são solicitados a tratar seus pensamentos como hipótese ou palpites sobre o mundo. É treinada a identificação dos pensamentos catastróficos aprendidos automáticos, vinculados à ansiedade e ao pânico. Após identificar esses pensamentos na sessão, pede-se aos pacientes que monitorem seus pensamentos, identifiquem os erros lógicos inerentes às interpretações catastróficas e gerem pensamentos mais precisos. Exposição interoceptiva. Busca corrigir as interpretações catastróficas dos sintomas físicos sentidos pelos pacientes, como parte da ansiedade antecipatória ou de um ataque de pânico. Com a exposição interoceptiva, os pacientes submetem-se a uma exposição gradual para sentirem-se confortáveis com as sensações. Essa exposição é feita por meio da provocação intencional dos sintomas utilizando-se de exercícios físicos. Por exemplo, os sentimentos de tontura poderiam ser induzidos pelo rotar de uma cadeira giratória ou parestesias, desrealização e tontura poderiam ser induzidas por 1 minuto de hiperventilação. Além do treinamento direto para sentir-se confortável com essas sensações, a exposição interoceptiva também permite que os pacientes identifiquem os pensamentos automáticos e as interpretações catastróficas associadas às sensações físicas e corrigi-las. Os exercícios de exposição interoceptiva podem funcionar como uma preparação para a exposição em vivo. São tipicamente introduzidas na sessão e completadas em conjunto pelo menos 2 vezes pelo terapeuta e pelo paciente,
colocando a atenção em ajudar os pacientes a não fazer nada para tentar controlar ou minimizar as sensações. A prática em casa dos exercícios é então indicada, com o objetivo de que o paciente se acostume com as sensações quando da próxima sessão semanal. Finalmente, pede-se aos pacientes que completem a exposição interoceptiva em sessões em que eles têm medo do pânico, de forma que o conforto com as sensações possa ser aprendido naquele contexto. A prática de exposição interoceptiva, fora da sessão, proporciona uma transição suave útil à exposição em vivo. Exposição em vivo. A exposição em vivo é a principal intervenção aplicada para superar a evitação agorafóbica. Para planejar a exposição em vivo, o paciente deve fazer uma lista de lugares ou situações que evitou devido aos medos e também registrar o nível de ansiedade e os pensamentos automáticos que surgem nessas situações. A lista deverá ser disposta em uma hierarquia de acordo com o nível de dificuldade para enfrentar lugares e situações. Os exercícios de exposição em vivo são iniciados por situações consideradas como menos ansiogênicas e que o paciente está disposto a enfrentar. Para ser eficaz, a exposição em vivo deve ser prolongada no tempo, permanecer em uma situação dada por aproximadamente o dobro do tempo do que é necessário para sentir-se confortável naquela situação. Ser repetida frequentemente, sendo que o nível de ansiedade deve ser sentido durante a tarefa e monitorado tanto pelo paciente como pelo terapeuta. Estudo de caso. Helena. Helena, uma mulher de 53 anos, de idade, casada com um administrador de empresa, desempregado e tinha 3 filhos, sendo 2 mulheres e 1 homem. Helena e a família estavam passando por dificuldades financeiras devido à demissão do marido. Essa situação a incomodava bastante, pois o filho queria se casar e, na sua avaliação, o momento não era propício. Helena tivera uma ligeira tontura. Com o passar do tempo, sua tontura piorou e ela começou a sentir o aumento de sua frequência cardíaca, juntamente com tremores e transpiração excessiva. Sua respiração estava cada vez mais ofegante. Sentia a boca seca e dores e pressão no peito. Como agravamento dessas manifestações, ela deixara de sair de casa. Não ia a bancos e supermercados, não fazia compras e não ia à casa das filhas visitar os netos. Quando um deles se machucou, ela correu, tirou o carro da garagem, mas quando se viu na rua, voltou com o carro para a garagem e solicitou ao esposo que a levasse até o neto. Ainda assim, experimentou um intenso pavor durante o trajeto, pavor esse que se repetia a cada dia quando saía de casa para o trabalho, na companhia do marido. Helena deixou de dirigir. Após realizar exames médicos, foi diagnosticada como sofrendo de distúrbio neurovegetativo. Não satisfeita com o diagnóstico, procurou um cardiologista e a seguir um psiquiatra, com o qual se tratou farmacologicamente por 6 meses sem sucesso. As 2 primeiras sessões do processo terapêutico foram usadas para reunir informações. A queixa inicial incluía descrições de taquicardia, sudorese, tonturas, tremores, perda de controle, sensações de morte iminente, pavor e sufoco. Também relatou problemas no sono, dificuldades de concentração, receio de ficar só e comportamentos de evitação, que incluíam a recusa em dirigir. Como parte da avaliação, Helena respondeu ao questionário de história vital, Lazarus, 1980, que confirmou os eventos relatados na entrevista inicial. O tratamento foi baseado na terapia comportamental e incluiu o uso das técnicas
seguintes. Relaxamento muscular progressivo, Jacobson, 1938. Hiperventilação como exercício de exposição interoceptiva, Barlow, 1999, Datilho e Bertic, 1998. Treino respiratório e hierarquias de exposições, Barlow e Cerne, 1999. Volpe, 1976. Registros diários e frequente reforçamento positivo social no consultório. São dadas explicações sobre A. Os componentes do paradigma da ansiedade. B. As funções dos eventos aversivos. C. Discriminação das sensações corpóreas. D. A supressão de comportamentos. E. Respostas de medo. F. Habilidades no manejo de estados emocionais negativos. Em seguida, Helena foi orientada a praticar o relaxamento em casa pelo menos 3 vezes ao dia. A hiperventilação foi usada na presença da terapeuta para evocar os sinais característicos dos respondentes fisiológicos, tais como palpitações, tremores, tonteiras, sensações de falta de ar, vertigens e sudorese. Helena foi solicitada a discriminar suas próprias sensações corporais de uma maneira mais adaptativa. Se o evento aversivo fosse mesmo inevitável, a cliente deveria usar uma resposta de fuga ou esquiva previamente aprendida. Foi explicado a Helena que a ansiedade é uma palavra que descreve um estado emocional que ocorre no interior do corpo. Suas sensações corporais e alterações comportamentais decorrem não devido aos seus sentimentos, mas às contingências aversivas que produziram os estados emocionais experimentados. De posse desses registros, a terapeuta construiu, juntamente com a Helena, os elos entre o evento antecedente, as respostas fisiológicas e o conteúdo de seus relatos verbais sobre suas próprias sensações corporais. Passo a passo, a terapeuta analisou juntamente com a cliente o modo pelo qual ela descrevia os eventos por ela experienciados juntamente com as suas sensações corporais. Tais eventos eliciavam fortes emoções negativas que contribuíam para aumentar a frequência de seus respondentes simpáticos, tais como transpiração excessiva, pressão no peito, coração disparado, etc. Foi explicado que ela provavelmente apresentava uma hipersensibilidade para responder às alterações fisiológicas em seu corpo e, em decorrência disso, passava a sentir medo acompanhado de uma sensação de incontrabilidade. Para ajudá-la a compreender melhor essas explicações, foi-lhe solicitado que recordasse de uma situação recente em que ela tivesse experimentado um ataque de pânico. Em seguida, seus relatos verbais descritivos dos eventos experienciados foram relacionados a cada resposta fisiológica, a cada sensação descrita. Ela era encorajada a avaliar todos os eventos que ocorriam, subsequentes à sua sensação de perigo. Foi dito a Helena que ela mesma formulava regras que passavam a controlar seus comportamentos de pânico. Helena foi instruída a se auto-observar nas suas atividades diárias. Helena deveria continuar a fazer seu registro diário de pânico no sentido de discriminar seus sinais corporais e a sequência de seus ataques. Helena citou os ataques de pânico que ocorreram em dias anteriores, quando ela estava no carro com o marido.
relatou que, à noite, quando o marido fez uma ultrapassagem, começou a sentir aquelas sensações e, naquele momento, falou para si mesma: vai começar outro ataque. Foi pedido que Helena fizesse uma lista dos eventos causadores de ansiedade e que desse uma nota de 0 a 100 em termos do grau de ansiedade que experimentava diante daquele evento. Assim, foi construída uma hierarquia da ansiedade, Hope, 1976, com uma lista de eventos perturbadores relacionados ao trânsito, onde o evento em que ela sentiu o mínimo de ansiedade recebeu a nota 10 e o máximo a nota 100. Em seguida, foi dado início às hierarquias de exposições. Helena foi instruída a dirigir em lugares onde havia maior probabilidade de se expor ao som de carros barulhentos, evento que recebeu a menor nota na hierarquia. Foi dito a ela que permanecesse na situação, independente de suas sensações corporais, até que experimentasse uma redução importante no seu nível de estados emocionais negativos. Um dos primeiros passos foi expor-se na companhia do marido. Depois ela deveria se expor sozinha no trânsito, ao som de motos ou carros barulhentos. Nas sessões posteriores, foi sugerida a exposição aos itens subsequentes da hierarquia de exposição, primeiro acompanhada pelo marido e depois sozinha. O critério adotado para mudar de um passo para o outro era Helena relatar que havia conseguido permanecer na situação sem sentir ansiedade. Quando ela sentia ansiedade, utilizava as técnicas previamente aprendidas. Paralelamente às hierarquias de exposições, Helena fazia registros diários de pânico. Os registros e o relato verbal de Helena indicaram que ela voltou a sair de casa, a fazer compras e dirigir, com uma redução importante na frequência dos ataques de pânico no trânsito, nas sensações corporais negativas e nas respostas de esquiva. O estudo de caso apresentado ilustra os comportamentos típicos de uma pessoa que evita situações que evocam sensações corporais desagradáveis. Os procedimentos utilizados foram efetivos em ensinar a cliente como reduzir ou eliminar tais sensações. Além da intervenção terapêutica propriamente dita, Helena foi ajudada pelo cônjuge que a encorajou na busca de solução para seus problemas e participou ativamente desse processo, junto a ela. A participação de Helena no processo terapêutico foi semelhante de um aluno atento aos ensinamentos do mestre. Aprendeu a observar e discriminar seus estados emocionais negativos, assim como o processo detalhado de sua própria reação, quando nestes estados. Aprendeu a reduzir os respondentes fisiológicos associados aos ataques do pânico e comemorou cada passo alcançado, assumindo cada vez mais o controle de seus problemas. Sua motivação para se livrar das sensações corporais negativas e voltar a dirigir facilitou a adesão à terapia, que em poucos meses proporcionou a Helena um repertório efetivo na melhora da qualidade de sua vida. Considerações finais. Em conclusão, a TCC é uma modalidade eficaz de tratamento de pacientes com transtorno do pânico, tanto como uma terapia de primeira linha, como uma estratégia para pacientes que não respondam à medicação, ou até como um tratamento combinado com a terapia farmacológica. Por meio do tratamento com TCC, os pacientes têm mais capacidade de serem expostos a situações evitadas e, portanto, melhorar sua qualidade de vida, superar a agorafobia e a dependência dos seus parentes. A ideia é livrar o paciente das diversas incapacitações
que essa doença causa para que o mesmo se torne um indivíduo livre e autônomo. E as referências bibliográficas.